Paz do Senhor para meus queridos, amados irmãos aqui do canal Semeando a Fé Oficial. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o presbítero Francisco de Assis. Antes de eu começar esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal. Eu vou deixar aqui uma palavra que se encontra aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. A graça de Deus concedida ao ser humano, onde nós vemos aqui o agradecimento de Paulo pelos irmãos. Glória a Deus. É ação de graça, que é um agradecimento pelo aquilo que Deus faz na vida de cada um de nós, meu querido amado irmão. E aqui nós vemos aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele falando: dou graça a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força e me consignou fiel, designado para o ministério. Aqui nós vemos a gratidão de Paulo por Deus ter tirado ele do lamaçal do pecado e ter confiado ele a missão de levar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus a todos. E aqui no versículo 13, nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo, ele falando aqui: a mim, que anteriormente, que fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha inutilidade. O apóstolo Paulo, que antes ele era Saulo, perseguidor do Evangelho de Cristo, mas quando ele ia para Damasco, quando ele pegou carta ali com o sacerdote para prender o povo de Deus, quer homem, quer mulher, que estivesse fazendo a obra do Senhor, que Saulo, ele entrava nas casas, prendia os povos, os cristãos que estavam pregando a palavra de Deus. Mas quando ele indo para Damasco, ele teve um real encontro com Deus. Ele teve um real encontro com Jesus, meus queridos irmãos. E naquele dia, quando ele teve um real encontro com Jesus, que ele viu aquele resplandor de luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Glória a Deus, ele caiu por terra. Ele teve um real encontro com Jesus, meus queridos irmãos, e a vida dele mudou. E ele passou agora de perseguidor a ser perseguido. E aqui na carta aqui de 1 Timóteo, nós vemos aqui Paulo agradecendo, porque ele sabia de onde Cristo tirou ele. E aqui no versículo 14 nós podemos observar: contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A obra de Deus perfeita se manifestou aqui na vida do apóstolo Paulo. A obra perfeita transbordou sobre ele, o amor de Cristo. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo foi o homem que mais, um dos missionários que sofreu aqui dentro na Bíblia Sagrada. Ele passou por todos os tipos de adversidade, por todo tipo de problema, por amor ao Evangelho de Cristo. Mas ele não renunciou à sua, glória a Deus, à sua trajetória, à sua missão. Combati o bom combate, acabou a minha carreira, mas ele guardou a fé. Ele passou por naufrágio, ele passou por fome, ele passou por perigo de morte. Mas ele foi até o fim. Foi por isso que ele está agradecendo aqui. O motivo de nós agradecer ao nosso Deus, meus queridos irmãos. Ser grato, saber onde Deus nos tirou. Esta é a afirmação e fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, aqui ele falando, meus queridos irmãos, claramente, que nisso manifestou o amor de Cristo. Que Cristo veio ao mundo para os piores pecadores, para as piores pessoas. Foi esse que Jesus veio salvar. Para você que muitas vezes
Pode não ter valor para a sua família, para o seu parente, o marido para a sua esposa, a esposa para o seu marido. Mas para Deus, você é uma alma preciosa. Deus quer te salvar. Para você que se encontra distante da presença de Deus. Aceita Jesus como exclusivo salvador da tua alma. Porque tua alma é preciosa para Deus. O mundo pode te rejeitar. Mas Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele te ama. Jesus te ama. Meu amado irmão, minha amada irmã. Toda alma é preciosa para Deus. Porque Jesus ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas que o ímpio ele se converta dos seus maus caminhos. Maus caminhos esses. A obra da carne, a obra do engano. Meus queridos irmãos. Deus maravilhoso, Deus poderoso. E aqui no versículo 16, nós podemos observar aqui, mas por isso mesmo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo, para aqueles que nele haveria de crer, para a vida eterna. O apóstolo Paulo, Deus só ele pode transformar as pessoas. Deus pode transformar a tua vida. Porque o apóstolo Paulo, antes quando ele era Saulo, ele perseguiu o povo de Deus. Muitas vezes você persegue o povo de Deus por você não conhecer a verdadeira palavra. No livro de João, no seu capítulo 8, versículo 32, a palavra do Senhor fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que traga a verdadeira luz para você, para a sua mente. Foi por isso que o Senhor Jesus usou aqui Saulo, que depois se transformou, o apóstolo Paulo, como exemplo. Glória a Deus. E que Deus venha assim abençoando grandemente a vida de todos, amém?